turminha do primeiro ano. Hoje, quinta-feira, é dia de aula de História. Então, antes de iniciarmos a nossa aula, não esqueçam de fazer a oração de vocês, tá certo? Como vocês estão? E aí, estão tudo bem com vocês? Estão se cuidando ainda direitinho? A pandemia ainda não acabou, tá? Não esqueçam de, ao sair, usar máscara e sempre estar higienizando a mão, ou lavando, ou com álcool em gel, tá certo? Não esqueçam disso. Não devemos ainda descansar, tá certo? Então, hoje, na nossa aula hoje, eu quero que vocês peguem um livro de história, o caderno de vocês e a agenda, tá certo? Registre na agenda aí a aula de história, no livro e no caderno, tá bem? Abra um livro de história na página 61, tá certo? Abriram? Então, esse livro nosso de história, ele é muito rico. Ele, além de tratar dos assuntos do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, dos assuntos que a gente tem que aprender relacionado ao que já aconteceu, sobre a história, não é isso como já conhecemos, sobre os feriados, os dias que são importantes ser comemorados. Ele também nos traz obras de artes, uma vez ou outra ele nos faz viajar por algumas obras de artes, conhecendo alguns autores, pintores famosos, pintores que a gente ainda não conhece, outros que a gente já conhece, e nos deixa mais familiarizados com esse tipo de obra, com tela, pinturas em tela, que é o caso do que iremos estudar, ver hoje, conhecer hoje, tá certo? Então, ó, no livro de vocês tem assim, ó, Viagem pela Arte, na página 61. Vim mostrando dois quadros. Vamos conhecer de quem é esses quadros, quem foi quem pintou, qual foi a ideia que ele teve ao pintar esse quadro. Vamos tentar descobrir e vamos conhecê-los, porque aí tem duas obras e tem dois pintores. Então vamos conhecer um pouco sobre eles e conhecer um pouco o que essa tela nos traz. Vamos lá? Então, ó, os quadros abaixo foram feitos por dois artistas, Marc Chagall e Helenos. Os dois retratam a mesma profissão. Que profissão será? Antes da gente observar o quadro e tentar identificar qual é a profissão que os dois quadros destacam em comum, vamos conhecer um pouco sobre cada um desses pintores. Vamos lá? Então, ó, vamos lá. Marc Chagall, ele é um pintor surrealista. Ele nasceu em 1887, lá na Bielorrússia, e faleceu em 1985 na França. Já o outro pintor, que é Edson Heleno da Silva, conhecido por Helenos, nasceu aqui no Recife. Ele é pernambucano. Ele nasceu no ano de 1941. Ele é um pintor, ilustrador, desenhista, gravador e publicitário. Quanto talento Heleno tem! E ele é daqui, de Pernambuco. Depois eu vou querer que vocês conheçam mais um pouco sobre ele, tá certo? Agora eu quero que vocês observem esses dois quadros aí. Primeiro, eu quero que vocês observem o quadro de Heleno. O título deste quadro é Matinata com Amor. Vocês estão observando? Então, ó, mostra o quê? O que é que vocês podem observar nesse quadro? O que o autor quis mostrar pra gente? Tá mostrando o quê? Que tem um rapaz tocando, outro na flauta ali, ó.
Uma mulher com carinha de apaixonada, uma mocinha com a carinha de apaixonada, só observando, tá vendo, admirando ele tocar. E agora, na outra tela, que foi pintada por Marc Chagall. Essa tela se chama O Violonista Verde. É um óleo sobre tela. É uma pintura a óleo sobre a tela. Também retrata o quê? Fala de quê? A própria tela já dá a resposta, não é isso? De um violonista. É também um músico. Então, podemos assim dizer que ambos os quadros, os dois quadros, o que eles têm em comum é o quê? Que os dois tratam de quê? De música, de um músico. Agora, eu quero que vocês respondam aí, ó, letra A e a letra B relacionado a esse quadro aqui, tá certo? A letra A diz o seguinte: o que os dois quadros têm em comum? O que a gente acabou de falar, não é isso? O que a imagem dos dois quadros, qual foi a mensagem que os dois quadros têm em comum, que ele quis deixar, os dois autores? Respondam aqui, tá? Já na letra B diz o seguinte: se você tivesse de dar um título que combinasse com os dois quadros, que título seria este? Respondam aí, tá? Essa resposta é pessoal. Vocês que vão ter que criar, tá bom? Agora, no caderno de vocês, relacionado a essa atividade aqui no caderno de vocês, eu quero que vocês pesquisem e copiem no caderno. Pode ser até pelo celular mesmo, se vocês acharem mais fácil. Você bota lá, ó, no Google e fala o nome do autor, desse pintor. Fala o nome desse pintor. Eu quero que vocês conheçam mais um pouco sobre Helenos, tá certo? Conhecido como Helenos, que o nome dele é como Edson Heleno da Silva, mais conhecido como Helenos, que ele é um pintor pernambucano, ele nasceu aqui no Recife. Eu quero que vocês pesquisem um pouco sobre ele. Se vocês acharem interessante, procurem outras obras também, pinturas sobre ele, e recortem e colhem no caderno, tá certo? Se não encontrar a figura, não tiver como imprimir, não tem problema. Eu quero que vocês escrevam a vida dele, um pouco sobre a vida dele no caderno de vocês. Vocês podem falar no celular, pesquisando no Google, e já vai aparecer toda a história dele. Vocês vão olhando e copiando no caderno, tá certo? Quero que vocês copiem, tá bom? Sobre esse autor, combinado? Na página 61 do livro de vocês, também nos traz mais duas obras de arte. Só que agora venho trazendo uma obra de Tarsila do Amaral, que é uma famosa artista plástica, né, pintora, e Ayrton das Neves, que também é outro pintor, tá certo? Aí diz o seguinte, ó: observe também esses dois quadros, observem aí, que foram feitos por Tarsila do Amaral e Ayrton das Neves. Eles são artistas brasileiros. Tarsila do Amaral, ela é uma artista brasileira que nasceu em Capivari, em São Paulo, em 1886 e faleceu também em São Paulo em 1973. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre Tarsila do Amaral, também fica livre também. Vocês também podem fazer essa pesquisa, tá certo? Já Ayrton das Neves nasceu também em São Paulo no ano de 1960. Ele foi office boy, ele entregava mercadorias de moto, entregava coisas de empresas, das outras empresas. Ele trabalhava entregando mercadoria. Também foi auxiliar administrativo, metalúrgico e vendedor. Desde sua infância, ele mostrava grandes habilidades para o desenho, mas apenas em 2002 ele começou a se dedicar a pintar. Aí logo abaixo aí tem essa tela de Tarsila do Amaral, que tem como tema O Pescador, que também é uma pintura
de óleo sobre a tela. E logo abaixo tem, ó, pescadores e lavadeiras, acrílico sobre tela, de Ayrton das Neves. Essa tela foi pintada em 2010. Vocês estão vendo duas telas lindas. Aí logo abaixo tem outra atividade para vocês responderem, tá certo? Vocês irão, ó, letra A, responder também qual desses dois quadros tem em comum. Eles dois retratam, tem uma imagem, né, de pessoas fazendo algo em comum. O que será? Quero que vocês respondam aí, tá? E na letra B, de qual dos quadros você mais gostou e por quê? Respondam aqui, tá? Com relação a essa atividade, eu não vou querer que vocês pesquisem nada sobre a obra sobre a vida e obra desses pintores, não, tá certo? Desses daqui, eu vou querer que vocês escolham um desses dois quadros e no caderno de produção textual, vocês irão tentar reproduzir um desses desenhos, uma dessas duas telas, do jeito de vocês. Ah, tia, mas eu não sei desenhar, não sei. Se vocês observarem aqui, não são desenhos difíceis. Não é? Todos dois se trata de lago, casas e florestas. Algumas árvores, estão vendo? Então não é nada diferente do que vocês conseguem desenhar. Então, no caderno de produção textual, escolha uma dessas duas obras e tentem reproduzir. E na partezinha que tem para escrever, vocês coloquem de qual obra vocês se inspiraram. Vocês se inspiraram através de qual obra? Combinado? Tá certo? Qual autor? Copia lá o gizerezinho que está aqui, ó, sobre a tela. Vocês vão copiar ao lado da reprodução que vocês fizeram. Combinado? Pronto, crianças. Essa foi a nossa aula de história de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Realizem aí. Se tiver alguma dúvida, voltem o vídeo. Ou, se preferir, que Eric está à disposição de vocês. E morrendo de saudade de todos vocês, tá? Beijo para vocês. Fiquem todos com Deus. Façam as atividades direitinho. Se não der tempo de fazer num dia, naquela horáriozinho à tarde, façam pela manhã. Façam à noite, mas não deixem de fazer, tá certo? Que isso vai ajudar bastante vocês, tá bom? Então, ó, beijo pra vocês, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.